Quero falar com você hoje sobre o Salmo 81, um salmo que traz um desafio para que a gente esteja sempre louvando, adorando a Deus, mas também um alerta de que a nossa vida pode sofrer graves consequências quando a gente se esquece de andar nos caminhos de Deus. Ele começa com esse desafio de louvor, dizendo assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o saltério. Tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da nossa festa. Ele começa falando de louvor, de adoração, e a gente pensa que isso aqui, tá bom, é só um momento de alegria, um momento de festa. É muito mais do que isso. Ele está desafiando a gente a louvar e adorar a Deus, porque o louvor e a adoração fazem com que nosso coração fique próximo de Deus. Quando Deus nos alerta, quando Ele nos manda seguir os seus caminhos, Deus não está simplesmente sendo um tirano querendo controlar as nossas vidas. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele sabe que o melhor para nós é andarmos na sua presença. Ele sabe o quanto nós sofremos quando nos afastamos dEle. Ele sabe o quanto nós precisamos dEle. Não é Deus que precisa da gente. Deus não está precisando do nosso louvor, Ele não precisa de nada, Ele não tem falta de nada. Nós precisamos louvar e adorar a Deus, porque quando estamos nessa postura de humildade, de reconhecimento da sua grandeza, quando permitimos que Deus haja nas nossas vidas, quando há um coração humilde na nossa vida, nós nos colocamos na posição de podermos ser abençoados, cuidados por Deus. Então, Deus não requer o louvor porque Ele quer ser adorado, porque Ele precisa disso, porque Ele precisa do louvor. Ele sabe que nós precisamos estar na presença dEle. Ele quer ter comunhão com a gente. O pai que ama o seu filho, ele quer ter o filho perto. Ele quer ter comunhão, ele quer ter alegria e não um afastamento. O pai sabe que o filho se afastando vai seguir por caminhos tortuosos e vai sofrer as consequências disso. Por isso o pai cuida, disciplina inclusive. Então é isso que esse texto está nos mostrando. Ele começa falando de louvor e de adoração, não porque fosse um momento de vitória, mas simplesmente porque ele está dizendo assim: olha, nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. E eu já começo então fazendo esse desafio a você, para que você guarde o seu tempo com Deus, não dependa apenas do momento em que você vai ao culto. Frequente sim os cultos na igreja, participe com o povo de Deus, mas não limite a sua vida espiritual a isso. Tenha uma vida diária de adoração, de louvor, de lembrar-se de quem Deus é, lembrar-se dos feitos de Deus, de colocar o seu coração humildemente submisso à vontade de Deus, permitir que Deus corrija os pensamentos ou atitudes em que você estiver se afastando da vontade de Deus, para que você esteja sempre na posição de receber a bênção de Deus. Porque logo mais, no próprio texto, ele vai começar a mostrar que o povo de Deus muitas vezes fechou seus ouvidos para Deus. Versículo 11 ele diz assim: mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis. Rejeitaram a Deus, rejeitaram ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, por causa de tudo isso, eles foram entregues aos seus inimigos. Deus simplesmente tirou a mão. Deus às vezes não precisa nem mandar disciplina alguma, basta Ele deixar de abençoar para que você perceba quanto a vida se torna pesada. Então, Deus quer nos abençoar, mas o próprio texto, depois de começar falando de louvor, mostra que muitas vezes o povo se afastou, deixou de honrar a Deus, deixou de ouvir a Deus, deixou de se colocar numa posição de humildade. Então, ele diz assim no versículo 14: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Se esse povo se arrependesse, eu rapidamente os abençoaria. Versículo 15: os que odeiam ao Senhor o adulariam, e a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria com o trigo mais fino, eu te abençoaria, eu faria sua terra produzir o melhor, e com o mel saído da rocha eu te saciaria. Ele termina dizendo isso, mas dizendo de uma maneira condicional. Eu faria isso se você se arrependesse. Como é que está na sua vida o seu coração? Um coração humilde diante de Deus? Quantos pensamentos têm entrado no teu coração que talvez não agradem a Deus e você não está parando para deixar Deus falar com você e corrigir essas coisas? Nós facilmente, por causa do pecado, podemos nos afastar, nos contaminar com pensamentos errados, com sentimentos errados, podemos ser influenciados pelo mundo, por pessoas e até pela nossa própria carne, pela nossa própria maldade. Se você mantiver um coração
submisso a Deus, se você tiver um tempo diário para refletir sobre a vida e deixar Deus falar com você, se você refletir na palavra de Deus, você vai permitir que o Espírito te conduza de uma maneira suave, sem que você precise de disciplina, sem que você precise errar, sofrer as consequências do erro, para só quando estiver doendo muito se arrepender e voltar. A gente não precisa disso. Deus quer nos conduzir através do louvor, da adoração, de um coração humilde. E esse caminho é muito melhor para a tua vida.